pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel, esse é o Gork e hoje nós vamos falar sobre o fila brasileiro. Vocês me pediram muito essa comparação de raças do pastor alemão com o fila brasileiro. Duas raças de guarda tão incríveis, tão fortes, tão imponentes, tão leais, porém tão diferentes e demonstram a sua guarda, a sua função de maneiras também completamente diferentes. Então, assiste esse vídeo até o fim, nós vamos mostrar pra vocês as comparações físicas dessa raça, de temperamento e vamos concluir o vídeo falando qual que seria a persona de cada uma. Que pessoa seria o ideal para ter um fila brasileiro? Que pessoa seria ideal para ter um pastor alemão? Então, assiste até o fim. Se você não é inscrito nesse canal, eu sugiro que você se inscreva, porque aqui nós estamos falando tudo sobre o universo do cão de grande porte, comparação de raças, lifestyle canino. E se você já é inscrito, seja muito bem-vindo novamente. É um prazer ter você aqui com a gente. Já escreve aqui nos comentários como é que você tá. Vamos lá? Pessoal, a palavra fila vem da palavra filar, que significa segurar, né, agarrar. A primeira raça brasileira oficialmente reconhecida, isso aconteceu em 1954. É uma raça que começou nas fazendas brasileiras, então você tem esses cães que protegem. Nós temos o pioneiro de Varginha, José Gomes de Oliveira. Inclusive tem um livro do Paulo Godinho, que é um juiz, um handler muito conhecido, que fala sobre o fila, né? Diz que é o presente das estrelas. E ele conta muito bem essa história do porquê do fila existir. Porque a gente tem muitas misturas, né? O fila veio do Mastiff, do Bloodhound, do antigo Bulldog inglês, da mistura de tudo isso. E ele fala justamente sobre essa singularidade dessa raça brasileira tão importante. Então procurem esse livro que ele fala sobre isso. De acordo com o site da Prefeitura de Varginha, eles são muito orgulhosos da raça. Tem a Alemanha no meio dessa história, né? Por intermédio de um príncipe alemão que estivera no Brasil em 1954, se apaixonou pela raça do fila, levou pra Alemanha e lá ele virou o queridinho da nobreza, né? Em 1955 esteve uma exposição mundial de Dortmund na Alemanha, então o fila foi conhecido e divulgado pro mundo, né? Destaque pra esse homem de Varginha, o tal do José Gomes de Oliveira, que era um cara extremamente apaixonado pelo fila brasileiro e uma pessoa humilde, recebeu imprensa do mundo inteiro. Pra vocês terem uma noção, nos anos 80, o fila foi a raça mais criada no Brasil, gente. Numa época que registro não era que nem hoje com internet, tá? Houveram mais de 8 mil registros anuais da raça fila brasileira. Então realmente foi muito popular. E por que ela é reconhecida? Porque tem uma lealdade muito grande, uma bravura, uma aparência assim intimidadora dessa raça. Fora que eles são muito bons no que fazem na função de proteção e são muito silenciosos. Em relação ao pastor alemão, vocês já sabem a história, porque eu falo em todos os vídeos. O pastor alemão foi uma raça também criada por uma pessoa apaixonada. Eu acho muito legal quando a gente conta histórias de raça, porque sempre tem história de alguém com um propósito muito grande, né? Com uma paixão muito grande por cães que faz as coisas acontecerem. E no caso do pastor alemão, nós temos o Max von Stephanitz. Se você não viu a história completa do pastor alemão aqui no nosso canal, clica aqui em cima e assiste que eu falo sobre tudo também. Vamos para as comparações físicas primeiro. O fila pesa, se for fêmea, entre 57 a 73 quilos. O macho de 64 a 82 quilos. Gente, eu peso 49, imagina só. Eu não dou conta do fila, não. Pastor alemão, se for fêmea, mionzinha tipo Hazel, 22 a 32 quilos. E os machos de 30 a 40, tendo sempre exceções notáveis que eu falo aqui porque vocês me mandam relatos de pastores alemães em forma entre 45 até 50 quilos. Porte. O fila é considerado um porte gigante, enquanto o pastor alemão ainda é porte grande. Questão de altura. O fila brasileiro tem uma altura de 65 a 75 centímetros se for macho, de 60 a 70 centímetros se for fêmea. O pastor alemão de 60 a 65 centímetros os machos e de 55 a 60 centímetros as fêmeas. Treinabilidade. O fila entre 0 a 5, número 3, e o pastor alemão 5 de 5, é uma das raças mais brilhantes que tem. O fila ele é muito inteligente e ele tem um propósito muito bem definido no trabalho, tá? Mas não é um cão, por exemplo, que você vai ver em competição de freestyle, fazendo comandos. Não é um border collie, um pastor alemão nesse sentido. Nesse quesito de treinabilidade é importante a gente diferenciar. Questão de habilidades. O fila brasileiro tem habilidades de mobilizar, de proteger, tá? Ele fareja, apesar de não ser utilizado como um pastor alemão para fazer detecção, até porque ele é um cão que é um pouco intolerante a pessoas estranhas, ele é muito afetuoso e apaixonadíssimo pela família, tanto quanto o pastor alemão, porém com estranhos, ele não gosta da proximidade.
tá? Então ele não serviria para essa função. Já o pastor alemão a gente sabe que serve desde pastoreio, para guarda, para proteção, cães de terapia, cão-guia e de busca e resgate de pessoas e também farejar drogas em aeroporto, enfim, a função é infinita do pastor alemão, é um dos cães mais multitask. Questão de sensibilidade, afeto, sociabilidade. Como eu falei, o Fila é um cão que tem um impulso de perseguir e caçar muito grande. Eles são brutos que amam incondicionalmente a sua família, são muito brincalhões e afetuosos com a família, tá? Fora desse universo familiar, eles são extremamente indiferentes e sai daqui, nesse nível. O pastor alemão também tem um impulso de caça grande, não é à toa que eles também são cães de guarda, que também são utilizados para diversas funções que envolvem esse impulso, porém são muito sóbrios, tá? Se acostumados com estranhos, eles vão tolerar. Questão de latido, o Fila é extremamente silencioso, cão que reage de acordo com a necessidade. E o pastor alemão, ele não é tão silencioso assim, ele é mais comunicativo, ele utiliza o latido como parte da comunicação dele. Questão de espaço, não recomenda-se ter um Fila brasileiro em apartamento. Não é nem só pela questão do espaço, porque eu acho que espaço não é documento, mas pelo temperamento, como eu falei, essa aversão a estranhos que ele tem. No ambiente que você vai abrir porta, vai encontrar pessoas, que você vai abrir elevador, vai encontrar pessoas. E para um cão silencioso é complicado esse universo. Não estou dizendo que uma pessoa não vai poder ser a exceção, ter um Fila dócil num apartamento é possível, mas respeitando o que a raça foi feita para fazer, seu propósito e sua função, não se recomenda. Já o pastor alemão, devido à sua alta adaptabilidade e multifunções que ele exerce, sempre ao lado de pessoas, sim, você pode ter um pastor alemão em apartamento. Fila brasileiro tem uma adaptabilidade média, o pastor alemão uma adaptabilidade alta e ama trabalhar, estar junto, viver, respirar ao lado de pessoas. Questão de mordida, o Fila brasileiro tem uma mordida acima de 400 psi, enquanto o pastor alemão de 200 até os 400 psi. A tendência do pastor alemão é utilizar a mordida assim, não só para morder mesmo, para fincar, mas também como forma do pastoreio, né, que é beliscar, mastigar, pastorear pessoas. Quem aí que tem pastor alemão não é pastoreado? Eu mesma sou o tempo todo. Questão de saúde, expectativa de vida, esse dado sempre me dói. É de 9 a 11 anos para um Fila brasileiro. Ele pode ter displasia e torção gástrica, mas no geral é um cão muito saudável, viu? O pastor alemão caiu muito a expectativa de vida, hoje gera em torno de 7 a 10 anos. Pode ter displasia, torção gástrica sim, mas muitas alergias, síndrome de Wöbler, panosteite, mielopatia degenerativa, as displasias, câncer. Então assim, o pastor alemão hoje tem que selecionar muito bem onde você vai adquirir, porque tem bastante problema de saúde envolvido. Questão de energia. O Fila brasileiro, apesar de ser um cão muito grande, ele tem uma energia de leve a moderada. O pastor alemão, ele tem de moderada a alta, principalmente da linhagem de trabalho, tá? Quanto maior o cão, mais pesado, menos ele vai precisar correr, andar. Já o pastor alemão é um cão muito dinâmico, gosta de movimento, é cão de pastoreio. Tendência a babar, o Fila brasileiro tem uma tendência alta de babar, enquanto o pastor alemão não tem tanto. Assim, se você pegar alguma coisa gostosa e colocar na cara do seu pastor alemão. A pelagem é muito diferente, né? A pelagem do Fila ela é curta, lisa, rente ao corpo, enquanto do pastor alemão é médio, longo e casaco duplo, que a gente já sabe. A queda de pelo no Fila brasileiro ela é moderada e do pastor alemão a gente sabe que ela é constante. A gente tem que estar passando a Fulminator no mínimo umas 3 vezes por semana para não viver num monte de pelo. Pessoal, são essas diferenças. Como eu falei pra vocês, o pastor alemão e o Fila brasileiro, eles compartilham uma função semelhante, mas a maneira como eles desempenham esse trabalho de guarda e de proteção é completamente diferente. A maneira que se responde aos comandos é completamente diferente. Não é a mesma pessoa. Então agora a gente vai falar sobre a persona. Vamos falar do Carlos. O Carlos tem 45 anos e herdou uma chacarazinha da família lá no Goiás, tá? Só que ele é muito relutante em se mudar pra lá, porque a vida toda dele é na cidade, ele tem filhos, uma esposa, né? Então ele faz o seguinte, ele fica durante a semana com seus 3 filhos na cidade, e aos fins de semana leva os filhos pra brincar lá na fazenda, pra ver o Fila, pra poder aproveitar o espaço. Lá na fazenda mora o caseiro, a esposa, tá? E o Fila também se adapta super bem a todas essas pessoas que ele conhece. Porém, quando aparece um porco do mato, quando aparece um gato, qualquer coisa do tipo, vira e mexe, eles encontram surpresas de manhã cedo lá na chácara. O Spartacus, o Fila brasileiro dele, é muito afetuoso, tá? Vive bem com a família, com os membros da família, porém, sempre
vai proteger o território. Qualquer movimentação no portão, ele já tá lá perto. O que a gente tem aqui nessa história? Adaptabilidade, né? É um cão que não sai daquele ambiente, ele vive naquele ambiente, aquele ambiente é o universo dele. Agora a gente vai apresentar um tutor diferente de pastor alemão, que é o João. O João acabou de trintar, né? Passou os 20 anos inteiros fazendo mochilão com a namorada e agora ele decidiu voltar, né? Falou assim, não, tentar ter uma vida mais regrada, não tô pensando em ter uma família a longo prazo, mas eu queria um cão e eu queria um cão que pudesse me dar a liberdade de correr no Ibirapuera, correr no parque à noite, sem qualquer risco. Eu quero um pastor alemão. Então ele adquire um pastor alemão para ser a sua companhia, para ficar com ele no apartamento. Quando ele viaja para visitar os pais no interior de São Paulo, ele leva o pastor alemão junto. O que a gente tem aqui de adaptabilidade altíssima? É um cão que vai para onde ele for. Então, se ele vai tomar um café no Starbucks, ele leva o cachorro para tomar um café. Se ele quer correr no parque, ele vai correr no parque com o cão. Se ele quer visitar os pais no final de semana, ele deixa o cachorro lá na casa dos pais. Se ele quer fazer uma creche porque ficou corrido naquela rotina de trabalho louca de São Paulo, ele deixa o cachorro na creche de cães, porque é um cachorro de altíssima adaptabilidade em qualquer ambiente. Então, o cão, ele sai do apartamento para outros lugares, diferente do dono do Fila brasileiro. O Fila fica no mesmo lugar, a família sai, a família faz outras coisas, a família vai para outros lugares e volta para visitar o Fila. Porém, o Fila fica ali. No caso do pastor alemão, não. É um cão que está sempre em contato com pessoas, com o mundo e com as coisas. Então, são personas completamente diferentes. Apesar, como eu falei, de terem os dois tutores pensado, poxa, eu quero um cão para proteção, os objetivos são completamente diferentes. Eu espero que isso tenha ficado bem claro pra vocês, porque a gente vê muita comparação de raça aqui no YouTube, né? Inclusive umas bem genéricas, assim, mas a maior importância, na minha opinião, é saber qual que é o ideal pra você. Pra não acontecer, poxa, eu peguei um cão achando que ia dar certo e o cão, poxa, perdi o controle e foi parar no abrigo. Isso é inaceitável. Então, assim, é bom pensar nessas comparações e nesses quesitos de escolha. Se ficou qualquer dúvida no que eu falei, pode escrever nos comentários que eu respondo todos vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais vida selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, @WolfClanOficial, e também siga a gente no TikTok, @WolfClanBrasil. No próximo vídeo vamos estar aí. Beijos para todos e até a próxima.